Voltamos! Esse é o programa Alternativa A, levando até você arte, cultura e educação toda tarde de sábado. Eu sou o Glauco Keller e convido você para acompanhar o programa Alternativa A em áudio na 102,1 FM, na sintonia da sua rádio universitária e também em vídeo. Você pode acompanhar essa entrevista nos nossos canais no YouTube. É só você seguir a gente, se inscreva nos canais Glauco Keller, Keller com 2 L's, e também programa Alternativa A. E claro, convido você também para seguir a gente no Instagram, nossa arroba é p.alternativa e a minha pessoal é arroba Glauco Keller. Hoje eu tenho o prazer de receber na bancada virtual do programa Alternativa A o escritor e jornalista Ednei Silvestre, que está contando um pouquinho da história, das entrevistas que ele fez, das pessoas com quem ele conheceu, falando um pouquinho de arte, de literatura e de educação. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo, nos acompanhando, está adorando. Ednei acaba de relançar o livro Contestadores, em que ele relata algumas dessas entrevistas que ele fez ao longo da carreira, entrevistas com pessoas ligadas à arte, à cultura, à educação, à literatura de maneira geral, à política também, entrevistas que trazem personagens muito importantes para o século XX, também para o século XXI. Ednei, eu queria focar um pouquinho nas suas entrevistas com a Fernanda Montenegro e te perguntar o seguinte, não sei se foi equívoco meu ou foi a única entrevista ou as únicas entrevistas do livro que foram feitas pelo fã Ednei e não pelo jornalista. Eu tenho uma admiração por essa mulher. Eu sou fã, sim, eu sou admirador da coragem dela. E como eu conto ali, quando a televisão chegou na minha cidade, lá em Valença, e havia um programa de teatro, Grande Teatro Tupi, altas horas da noite para um garoto da minha idade, 10 da noite, assim, e imagina, 10 da noite, teatro. E aí, nesse Grande Teatro Tupi, eu vi essa moça, que ela era uma mulher jovem ainda, devia ter no máximo 30 anos, com um rosto completamente diferente das outras pessoas que apareciam na televisão, porque na televisão naqueles tempos, mais do que hoje ainda, eram bonecas, né? Eram mulheres embonecadas, muito pintadas e com cabelos de laque, não sei o quê, enfim. E aí estava aquele rosto único, brasileiro, e fazendo uma peça de um autor, claro, que eu não tinha ouvido falar, lembre-se, eu era um garoto de Valença, se chama Tennessee Williams. Aí eu fui lá para a biblioteca procurar esse tal de Tennessee Williams e fiquei acompanhando essa Fernanda Montenegro. E aí, quando eu fui para o Rio, fui morar no Rio, tarará, e aí estou eu em Nova York, já como correspondente de O Globo, Fernanda Montenegro é indicada ao Oscar. E eu vou entrevistá-la. Imagina o prazer e descobrir essa pessoa extraordinária que ela é. E acompanhando os esforços dela. Aí fui acompanhando, né, fui descobrindo mais da vida. A moça do subúrbio carioca, da periferia carioca, que aos 15 anos vai trabalhar. Por que ela foi trabalhar? Porque ela queria aprender inglês. E a família não tinha dinheiro para pagar curso. Então ela vai trabalhar para poder pagar o curso de inglês, que ela queria ser secretária bilíngue. Olha que coisa. E ela não se chamava Fernanda Montenegro. E eu não vou contar o nome dela porque está no livro. E ela conta como ela inventou o próprio nome. É verdade, ela conta o sobrenome e assim por diante. Ednei, quando você conversa com a Fernanda Montenegro e em outras entrevistas também, com o Harry Belafonte é um outro exemplo, vocês falam bastante de teatro. É uma percepção minha ou hoje em dia o teatro é, talvez das 6 ou 7 artes, se a gente considerar o cinema, a arte mais esquecida? As pessoas vão pouco ao teatro hoje? Eu estou com a impressão contrária. Eu estive no final da pandemia, já a pandemia acabando, eu estive em São Paulo, enquanto meus amigos Charles Miller e Cláudio Botelho estavam fazendo os ensaios gerais
do West Side Story. E eu peguei um Uber para ir ao teatro, vê-los. Aí, na ida, o rapaz do Uber comentou comigo, falou, coisa interessante, eu tenho levado muito mais gente ao teatro do que antes da pandemia. Eu levava para o cinema, levava para o shopping. E agora, o senhor imagina que eu estou levando muita gente para ver teatro, para ver peça e tal. Bem, acabou a conversa. Aí saio do teatro, outro Uber. Aí o rapaz do Uber falou, aqui é um teatro, né? Eu falei, é um teatro, está inaugurando uma peça muito bonita, musical, chamada West Side Story. Ele falou, o senhor sabe que coisa engraçada que está acontecendo? Com meus colegas também, a gente ficava sempre perto dos shoppings no horário mais tardio, que as pessoas saíam do shopping, iam comer uma pizza, um sanduíche e tal, restaurante, e nos chamavam. Agora a gente fica perto dos teatros, porque as pessoas estão indo ao teatro. E é isso que está aqui no Rio, em São Paulo, está acontecendo. Meu amigo e produtor de uma peça minha, Gustavo Nunes, foi, agora recentemente, a Belém do Pará, levando uma das produções dele, o Teatro da Paz lotado todos os dias. Porque eu acho, isso é um machismo, tá? Você está vendo ao vivo, imagine o prazer de você ver, sei lá, Beth Goulart fazendo a cerimônia do adeus, ou você ver um musical com Cláudia Raia, que é uma grande estrela de musicais, né? Essas chances, tudo bem, adoro cinema, muito, adoro cinema, vejo cinema em televisão, vejo seriados, vejo tudo. Mas o prazer de ver ao vivo, acho que ao contrário, acho que está voltando. Minha impressão. Ednei, que legal essa sua impressão. Eu me lembro agora. Minha e vários motoristas de Uber, hein? Olha aí, hein? Você está fazendo uma pesquisa empírica em relação ao teatro, sem saber que eu ia te perguntar isso. O dramaturgo Martin Esslin fala que a diferença essencial entre o teatro e o cinema é que no teatro o diretor não consegue controlar os olhos do espectador, né? Isso é lindíssimo. Lindo isso. O espectador olha para onde ele quer, né? Olha para onde quer, e o ator também não é o mesmo de um dia para o outro. Eu tive a chance de ver a Glenn Close fazendo Sunset Boulevard. Vi por privilégio, eu vi 3 vezes. E a marcação de um musical é muito rígida, porque você, sei lá, está descendo a escada, você dá 1, 2, 3 passos, porque tem a luz, e aí você diz ou canta aquela coisa. Pois a cada vez, mesmo sendo igual, era diferente. A emoção era diferente. E a emoção do público era diferente. Acho que foi a segunda vez que... a história, mas eu não sei se você se lembra, é uma mulher mais velha que se apaixona por um homem jovem, ambicioso, que, na verdade, quer se aproveitar dela porque ela é uma estrela de cinema e ele é um roteirista fracassado. E tem uma dança, tem uma noite que ela faz de Ano Novo, em que ela leva uma orquestra para tocar só para eles. E ela dança com ele e ele a humilha. Nessa noite, sei lá por quê, o público e ela tiveram interação e você quase soluçava ali. Era a mesma peça, o mesmo musical que eu tinha visto numa noite antes. Essa coisa do teatro é única, é espetacular. E se você tem um bom ator, uma boa atriz, né, se você tem... Vou citar porque eu gosto muito dele, fazendo comédia ou drama. Se você tem o Fagundes fazendo, aí, assim, cada vez é um outro, né? É outro. A Fernanda. É menos conhecido, Gustavo Gasparani, André Beltrão, Marieta Severo. Eu tenho um prazer em ver teatro. Eu vi recentemente um solo com Kiko Mascarenhas, que era de chorar de emocionante. Todas as belas coisas do mundo. Mas, enfim,
estou me estendendo, mas sou louco por teatro. Ednei, quem que você não entrevistou e gostaria de entrevistar? Juscelino Kubitschek. É mesmo, Juscelino Kubitschek? Por quê, Ednei? Entrevistado. Devia ser um homem tão interessante, particularmente depois das humilhações todas que ele teve, né? Ele foi pública, ele foi amado, adorado, aplaudido, e de repente teve golpe militar, cortaram tudo dele, ele não podia ir a lugar nenhum, ele era humilhado em toda parte, ele não era nada, né? Não era ninguém. Esse homem devia ter muita coisa para contar. Mas, infelizmente, sabe quem deve ter muita coisa para contar e ninguém fez até hoje uma boa entrevista com ela? Madonna. A Madonna foi vendedora de sanduíche. A Madonna pegou o sanduíche no lixo para comer, que ela não tinha dinheiro. A Madonna lê pra caramba. A Madonna escreveu um livro infantil para poder contar uma história para o filho dela. Ela tem uma atitude meio debochada, agora usa cada vez decotes maiores, seios maiores e tal. Mas o que tem por trás disso tudo, né? Que pessoa é essa inquieta que sai lá de uma cidade desse tamanho no interior e aí se torna a rainha do pop? Tenho certeza que ela tem muita coisa para dizer, mas eu nunca vou entrevistá-la, acho. Mas gostaria. Ednei, para a gente finalizar, eu queria perguntar o seguinte para você. Nessa classificação que você fez no livro, boxeadores tempestuosos, cordiais, mutantes e visionários, o escritor Ednei Silvestre se encaixa em qual e por quê? Não sei dizer para você, pelo menos de supetão. Tudo que eu escrevo de ficção é muito calcado na história do mundo e do Brasil. Não sou um boxeador, não sou um cordial, não sou um visionário. Não sei, acho que eu ia ter que arranjar uma sexta classificação para você. Um buscador, assim. Uma pessoa cheia de dúvidas e sempre buscando. É isso que eu acho que eu sou. Ednei, obrigado. Adorei conversar contigo. Imagina, foi um prazer para mim também. Muito obrigado. Bom, fica a você que ouviu essa entrevista em 102,1 o convite para você acompanhá-la no canal Glauco Keller e também no canal Programa Alternativa e, em especial, para você conhecer um pouco das entrevistas que o Ednei Silvestre fez e que ele relança agora no livro Contestadores. O livro é simplesmente maravilhoso. A gente aprende sobre política, sobre feminismo, sobre arte, sobre cultura, sobre educação, sobre relações raciais, com um monte de gente muito interessante que fez e faz história. Eu conversei com o Ednei Silvestre, o programa Alternativa fica por aqui, mas a gente volta sábado às 5 da tarde com mais um entrevistado, com mais arte, educação e cultura. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.